Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Cássia por aqui. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje eu gostaria de falar para você que vai fazer o concurso da SpaceX como deve ser a redação da SpaceX para que você não seja penalizado, tá bom? Então preste bastante atenção. A estrutura da redação da SpaceX é a mesma da ESA, é a mesma do Enem, né? Então pede-se um texto dissertativo argumentativo sobre determinado tema. E daí, dentro dessas concepções, né, da estrutura do texto, eu preciso colocar aí o meu ponto de vista sem dizer que sou eu, né? Os verbos impessoais em primeiro lugar, eu preciso trazer conhecimento de mundo, eu preciso trazer tantas outras coisas que nós vamos ver no decorrer deste vídeo. Então, preste atenção. Bom, você já aprendeu, né, em outros vídeos ou em outros lugares também, né, que o texto dissertativo e argumentativo, ele possui três partes, né, começo, meio e fim, como qualquer texto comum, texto narrativo, texto descritivo. Então, o texto dissertativo e argumentativo também possui essa peculiaridade. Então, eu vou escrever aqui só para vocês terem uma ideia do que a gente vai ter dentro de cada parte. Então, nós vamos chamar aqui, né, cada círculo de suas partes macro, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Beleza? Feito isso, quando eu entendo que o meu texto deve ter começo, meio e fim, eu preciso saber também o que é que tem em cada uma das partes, né? E muitas vezes o aluno ele não consegue escrever um texto porque ele não entende esse caminho que precisa ser traçado. Ele simplesmente vai colocando ali ideias dentro de uma estrutura mais ou menos e acaba que às vezes a nota não é legal porque a estrutura está falha. Então, compreender a estrutura, compreender o caminho que você tem que seguir, faz parte para que você obtenha uma nota interessante, né? Imagina que você precisa fazer determinado trabalho, né, do início ao fim, e você não sabe quais os caminhos que você tem que traçar para que aquele trabalho seja concluído, né? Então, você vai traçando ali caminhos alternativos para que chegue naquele fim. Às vezes vai ficar mais dificultoso, né? Com certeza. E aí, vai ter um resultado? Vai, mas às vezes o resultado não vai ser tão legal quanto se você soubesse os passos que devem ser traçados, né? Então, para isso que eu gosto de fazer assim, bem minucioso esse caminho para que você entenda que precisa haver uma estrada, né, pela qual eu devo percorrer para que o meu trabalho seja um trabalho gratificante e legal. Então, olha só. Lá na minha introdução, né, eu vou colocar aqui os números para que vocês possam entender que cada número diz respeito a uma sequência, tá? Então, a primeira coisa que se faz, né, é apresentar o tema. Apresentação do tema. O tema está falando sobre drogas, o tema está falando sobre corrupção, o tema está falando sobre preconceito, está falando sobre saneamento, sobre desigualdade social, sobre o que o tema está falando. E essa apresentação, ela pode ser feita de várias maneiras, né? Muitos alunos gostam e eu acho muito interessante também, principalmente no Enem, os alunos apresentam esse tema por meio de um repertório sociocultural. O que é isso? Por meio de uma área de conhecimento, do conhecimento. Né? Então, ele traz ali um filósofo que diz respeito ao tema, ele traz ali uma alusão histórica, ele apresenta com uma série que ele já viu, ele apresenta com um filme, com um trecho de uma canção. Então, tudo isso é um repertório. Então, existem muitas formas. As formas mais simples de apresentar o tema é por meio de uma afirmação, por meio de uma definição, né? Então, são as formas mais simples e que muitos alunos fazem também. É uma forma inválida? Não, mas é uma forma mais simples de apresentar. Eu vou ser penalizado? Também não, tá? Mas eu acho que quando você apresenta o seu tema por meio de um repertório, o seu corretor já cresce os olhos, né? Fala, caramba, né? Esse menino, ele já tem um conhecimento interessante, conseguiu agregar o repertório que ele trouxe com o tema. Então, isso é muito bacana para o seu texto, tá? O segundo caminho que você vai ter que traçar depois de apresentar o tema é o seu ponto de vista, né? Então, é a tese, nós chamamos isso de tese, tá? A tese.
A tese diz respeito, como eu disse, ao seu ponto de vista sobre determinado assunto, né? Então, sei lá, saneamento básico, corrupção, ambição humana. Qual que é o seu posicionamento frente a isso? Ah, professora, pode dizer que eu sou a favor e contra? Pode, só que aí no decorrer do seu texto você vai ter que justificar esse a favor e esse contra, né? Então, você não pode só dizer lá em cima que você é a favor e contra e não discorrer os motivos pelos quais isso acontece, tá? Então, a tese é o seu posicionamento frente ao tema, beleza? Então, eu sou a favor ou eu sou contra o tema? E pergunta isso para você mesmo. E aí, depois que você se posiciona, você então escreve a sua tese de uma forma elegante, dizendo que você é a favor ou que você é contra determinado tema, tá? Beleza, feito isso, o próximo caminho que a gente traça é perguntando para a tese por que eu sou a favor ou por que eu sou contra. E aí eu apresento aqui os meus argumentos. Essa parte, pessoal, ela não é obrigatória, tá? Mas ela faz com que o seu texto se torne um texto mais lindo, mais, como que eu vou dizer? Mais organizado. Acho que essa é a palavra correta, mais organizado. Por quê? Quando você descobre o seu ponto de vista e você pergunta ali, por que eu sou a favor ou por que eu sou contra? Dentro da sua introdução, já tem então todos os passos que serão traçados no decorrer do seu texto. Então, isso mostra para o seu corretor que você está fazendo uma organização bastante interessante para ele, tá? Então, aqui nesses argumentos, eu sou contra por conta disso e por conta disso. 2 só, tá? Por quê? Por conta do número de linhas, né, e das outras partes que existem, dos outros caminhos que a gente tem que percorrer, às vezes não tem como eu fazer mais parágrafos. Então, para que meu parágrafo responda a todos os caminhos, né, atente-se a todos os caminhos, eu preciso fazer com que ele esteja numa dimensão interessante, né, não aquele parágrafo com 3 linhas, com 4 linhas, mas um parágrafo interessante que responda a todos os caminhos. Então, 2 parágrafos de desenvolvimento é o suficiente. Sendo 2 parágrafos de desenvolvimento, aqui nos seus argumentos você vai colocar os 2 argumentos que você vai desenvolver, tá? Então, os argumentos dão resposta para isso daqui. Beleza. Quando você escolhe os seus argumentos por conta disso e por conta disso, aí eu vou lá para o meu desenvolvimento. Lembrando que nós temos o D1, né, e o D2, tá? Para cada um você vai ter que traçar o mesmo caminho. Então, nós temos aqui 1, 2, 3. O quarto percurso que você vai ter que traçar aqui se chama tópico frasal. O que é o tópico frasal, né? É uma frase curta que apresenta a ideia central daquele parágrafo. A ideia central desse parágrafo já foi dita aqui nos argumentos. Então, aqui nós temos 2 argumentos. Você pega a primeira ideia, o primeiro argumento e coloca ele aqui. Porque eu acho que as políticas públicas precisam ser mais eficientes. Beleza, então eu vou escrever o meu tópico frasal. Primeiramente, as políticas públicas no Brasil são ineficientes para resolver tal impasse. Ponto. Vou falar sobre políticas públicas aqui, tá? Então pensa que aqui no caso, o meu tópico frasal, ele diz respeito a políticas públicas. Então no meu desenvolvimento eu vou falar sobre isso. Para justificar essa ideia, eu venho com o meu 5º passo, que eu preciso de um repertório. Eu não posso simplesmente dizer que políticas públicas são ineficientes se eu não tenho comprovação disso, né? Porque senão fica uma ideia baseada em senso comum. E como que eu vou convencer o meu corretor se eu não traço um percurso, se eu não trago elementos de outras áreas do conhecimento para justificar essa minha fala, né? Então,
Quando a gente chama de repertório, a gente diz respeito a conhecimento de outras áreas. O que você vai trazer aqui? Vai ser um dado concreto, vai ser uma alusão histórica, vai ser uma citação, vai ser um filme, uma música, tudo que pode ser utilizado aqui na apresentação do tema, também pode ser utilizado aqui. Pode ser o mesmo, professora? Se tiver referência, pode, tá? Pode ser dados que estejam no texto base. Pode, desde que não seja o seu único repertório válido, não seja o único repertório que você vai trazer, trazendo informações. Por quê? Se você trouxer uma informação que está lá no seu texto base, no D1, no D2 você vai ter que trazer uma informação válida. Então, não pode ser a sua única fonte de informação, porque isso vai empobrecer seu texto e o seu corretor vai entender que você não consegue fazer um raciocínio que esteja fora do texto base, tá? Depois que você traz o seu repertório, nós vamos para o sexto passo. O sexto caminho a ser traçado é fazer uma reflexão. Então, o que esse repertório que eu trouxe tem a ver com o argumento que eu estou desenvolvendo? Qual que é a relação? Explica isso para o seu corretor, né? Porque essa parte aqui é a parte dissertativa do seu texto. Aqui nós temos a parte argumentativa, que você convence o seu corretor, e aqui nós temos a parte dissertativa. Você vai dizer para o seu corretor por que isso daqui precisa, qual que é a relação que tem entre um e outro, né? Então, isso é muitíssimo importante. Existem alunos que param simplesmente aqui no repertório e não reflete. Então, o seu texto fica capenga, né? Só tem ali a parte argumentativa, mas cadê a dissertação? Então, isso é muitíssimo importante. Feito isso, né, nós vamos repetir essa estrutura porque eu tenho dois parágrafos de desenvolvimento. Aí para o próximo parágrafo, né, eu vou colocar o argumento 2, vou trazer outro repertório, vou fazer outra reflexão para que as minhas ideias sejam ideias válidas, tá? Depois que eu fiz isso, fiz a minha introdução, né? Apresentei os caminhos lá da introdução, apresentei os caminhos do desenvolvimento, eu vou concluir. Diferentemente do Enem, a gente não precisa lançar uma proposta de intervenção, né? Pedir para que determinadas pessoas solucionem o caso. No caso de SPSEC ou ESA, o caminho é um outro caminho. Mas se eu fizer uma proposta de intervenção, tá valendo? Tá valendo, tá? Então, olha só, na conclusão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma retomada, né, do D1, do D2, que são os argumentos que eu lancei na minha proposta, né, uma retomada disso, e fazer uma reflexão sobre isso, né? O que subentende-se a partir disso, então? Subentende-se que o tema, ele não é definitivamente efetivo por conta do D1 e do D2. Sendo assim, é necessário que haja maior envolvimento de pessoa X para que tais problemas não venham continuar ou não venham ser repetidos, etc. e tal. Ponto, você finalizou o seu texto, tá? Aqui na conclusão, eu preciso falar umas coisas muito importantes, pessoal. Conclusão não é lugar de ideia nova, tá? Se você tem lá uma citação, tem gente que adora terminar a conclusão com uma citação. Lembre que a conclusão tão somente é o lugar em que você finaliza suas ideias e não lança ideia nova, né? Então, se você coloca lá, porque assim fulano de tal disse, você está trazendo uma ideia nova para sua conclusão. Isso é um repertório e isso precisa ser desenvolvido aqui na parte que cabe ao repertório. Então, conclusão tão somente é o fechamento aí das suas ideias, tá? A gente não traz informação nova para a conclusão, não traz números, não traz nada. Eu simplesmente fecho tudo que eu escrevi. Se eu comecei o meu tema com um repertório, né, legal, é interessante que eu faça a retomada desse repertório aqui para o meu corretor entender que eu fiz ali, eu consegui retomar todas as ideias que estavam no meu texto, e isso traz a ideia de um texto belo, assim como também é o texto do Enem. Tá? Então, para não deixar nada solto, para não deixar nada sem ser retomado, sem ser dito. Então, é muito interessante a gente saber desse caminho que eu preciso traçar. E outra coisa que é bastante interessante
eu ter um conhecimento bastante amplo, né, sobre muitos assuntos, porque imagina, dado um tema e eu ficar só em cima do texto base, o meu texto vai ser considerado um texto dentro do senso comum. Interessante na SpaceX também a gente lembrar, né, as linhas, o número de linhas, 25 a 30 linhas. Se você escrever menos, você vai ser penalizado. Se você escrever mais, você vai ser penalizado. Então, muito cuidado, limite é limite e a gente precisa obedecer esses limites. Na SpaceX também a correção é feita de acordo com o erro que está na linha, tá? Então, muito cuidado. Isso às vezes, não vou dizer que prejudica, porque nós temos aí só para essa questão gramatical 70 pontos na SpaceX, mas é algo que vai fazer com que você, em cada linha, se você tiver um erro, você vai ser penalizado. Se você tiver uma rasura, você vai ser penalizado 2 vezes. Se você tiver 2 erros na mesma linha, mais uma rasura, você vai ser penalizado 3 vezes na mesma linha. Então, a correção se faz por linha. Então, muito cuidado com isso. Faça um texto coerente, coeso, releia bastante o seu texto para que você não tenha esses erros aí, às vezes banais, né? Às vezes uma simples releitura faz com que eu corrija aí muitos erros que estavam no meu texto. E se você quiser que o seu texto seja corrigido por corretor oficial do Exército, né, por pessoas que entendem do que estão falando, mande seu texto para nós lá no redaçãointeligente.com.br. Nós teremos o maior prazer de corrigir o seu texto, de te dar a devolutiva que você precisa e estaremos aguardando o seu sucesso, né? Se você tem gostado dos nossos vídeos, compartilhe essa ideia, compartilhe esse vídeo e faça com que mais pessoas estejam aí sempre ligados no nosso canal, sempre ligados nas informações que nós trazemos, porque o nosso desejo aqui nada mais é do que ajudar você a conquistar o seu sonho, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!